Depende de você. E Deus muda esse quadro, só depende de você. Olha só o seu estado, mesmo assim ama você. Ele muda no momento a sua vida. Uou, uou, uou. Interessante essa música, né? Se você tem problemas com ansiedade, está sofrendo com isso por esses dias, então senta ali no banco do carona, vem comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Thalita Balbino e o meu projeto de vida é auxiliar pessoas a lidarem com a ansiedade por meio da fé. E este é o canal, né? Lidando com a ansiedade por meio da fé. Seja muito bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. Se ainda não é inscrito, clica aqui no botão, se inscreva no canal e nos ajude a crescer esse canal, né? Então, gente, eu comecei esse vídeo com essa música. Eu gosto muito dela porque ela traz uma verdade que às vezes a gente deixa um pouco camuflada. Às vezes a gente fica se vitimizando, querendo jogar tudo para as costas de outros, até para as costas de Deus, né? Mas nós não nos responsabilizamos pelo que nós mesmos temos que fazer. E muitas vezes depende de você. Depende de você tomar as rédeas da sua vida para que você consiga passar por este momento difícil, para que você aprenda a lidar com o sentimento ansiedade. Porque para mim a ansiedade ela não é uma doença. Eu entendo a ansiedade como um sentimento com o qual nós precisamos aprender a lidar. Para que ele não se torne, como diz na medicina, um transtorno de ansiedade, né? Que começa a atrapalhar a sua vida. Então, certas coisas dependem de você. Depende de você levantar da cama, depende de você tomar um banho, vestir uma roupa bonita, se arrumar e ir para a vida, e ir lutar, e ir correr atrás dos seus objetivos. Porque às vezes a ansiedade ela nos paralisa. Ficamos ali inertes. Muitas vezes a gente quer tanto fazer alguma coisa e a gente acaba fazendo nada, né? Às vezes é só o nosso pensamento que fica acelerado, querendo fazer alguma coisa, ou então nós fazemos muitas outras coisas e deixamos as coisas importantes de lado. Então, eu quero até falar uma coisa muito pessoal aqui. Canais do YouTube, eles precisam ser alimentados com vídeos, né? E quem acompanha o canal percebeu que eu dei uma sumidinha, né? Por alguns meses eu estive um pouco afastada. Não postei nenhum vídeo, tô meio sumida. Não estou parada com o projeto, né? Porque nós estamos fazendo mentorias individuais com algumas pessoas, mas aqui, né, para o público em geral, eu não estava fazendo nada. E hoje, né, hoje eu percebi que eu estou paralisada, a ansiedade minha ela estava um pouco camuflada. Hoje eu fiz a última sessão de mentoria com a mentorada número 1, e aí eu percebi que eu estava tendo uma crisezinha de leve de ansiedade, de leve, mas que estava me deixando na cama, paralisada. E aí uma hora eu peguei e falei, uai, Thalita, vamos acordar para a vida. Vamos aplicar o nosso princípio, né, do nosso método. Oração, jejum, leitura da palavra. Não dava tempo de fazer um jejum ali rápido, mas a oração sem cessar, como diz a palavra do Senhor, e a leitura da Bíblia, isso eu fiz. E mudou completamente o meu ânimo. E eu falei, você estava aí camuflada, né? Porque às vezes a gente não percebe, né? E aí eu já tem um tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, para conversar sobre isso, que certas coisas dependem de nós. Se nós não fizermos, não tem como outra pessoa fazer por nós.
Se nós não melhorarmos a nossa comunhão com Deus, não tem como outra pessoa fazer isso por nós. Não adianta você ir lá na igreja e pedir para as pessoas, orem por mim, né? Como tem até uma piadinha, 6 horas, né? O crente 6 horas. 6 horas por mim? Orem por mim, orem por mim, orem por mim. Mas e você? Você está orando? Você está buscando a Deus? Ah, Thalita, eu não consigo. Mas se você não consegue, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo leva para o Senhor as nossas intercessões. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, se coloque na presença do Senhor, pelo menos. Vai lá para o seu cantinho de oração, ajoelha e fala isso. Senhor, eu não estou dando conta nem de falar. Eu não tenho nem palavras, mas eu estou aqui. E fique ali, medite um pouco. Fique ali você e o Senhor. Feche os seus olhos e fica ali, ó. Você e Deus, numa conexão com Deus. Se você não tem o que falar, pelo menos esteja ali presente e o Espírito Santo vai interceder por você. E uma coisa você pode ter certeza, porque está escrito na palavra. Então, se está na palavra, aí que você pode ficar descansado. Porque se está na palavra, é uma verdade. Então, descanse no Senhor. Não tenho palavras, Senhor, mas eu estou aqui. Eu não sei o que dizer, mas você sabe, até você sabe o que você tem que dizer, você sabe. Senhor, eu estou com o coração amargurado, triste, minha cabeça está acelerada, meus pensamentos estão acelerados, eu estou angustiado, meu peito está doendo. Dá para falar, tem muita coisa que você pode falar. E como diz o nosso versículo tema básico aqui, que nós devemos levar ao Senhor as nossas orações, né? Com súplicas e ações de graça. Temos que suplicar e agradecer. Você está respirando? Você tem uma água para beber? Você tem algo para comer? Mesmo que você não tenha algo para comer aí, mas eu tenho certeza que se você for à casa de algum irmão da igreja, ou se você mesmo pedir para alguém, eu sei que Deus vai prover o alimento para você. Aí você fala, você não conhece a minha vida, você não sabe. Mas se você está assistindo esse vídeo, você tem internet, pelo menos, né? Então, algum recurso você tem. E eu tenho certeza que se você levantar, tomar um posicionamento, porque muitas vezes pode ser até que o Senhor pegue e envie uma comida para bater, alguém para bater lá na sua porta e falar, olha, eu trouxe essa comida aqui para você, por exemplo. Mas pode ser que não aconteça. Às vezes depende de você sair da sua casa e ir na casa de algum familiar, ou na casa de algum amigo, ou ir a uma igreja mais próxima, procurar alguém para te auxiliar. Certas coisas dependem de você. Deus pode fazer tudo. Se Ele quiser, Ele pode fazer grandiosos milagres. Mas o que está às nossas mãos para fazer, na maioria das vezes, Ele não vai fazer por nós. Então, levante-se dessa cama, levante-se desse sofá que você está aí amuado, quieto o tempo todo, e vai tomar um posicionamento para a sua vida. Você tem uma vida para viver. Tempos atrás eu falei aqui para vocês de uma amiga minha que estava numa fase terminal de câncer. E ela tinha um desejo tão grande de viver para poder ajudar as pessoas, para poder fazer as coisas que ela fazia. Ela era muito ativa na igreja. Aprove ao Senhor levá-la. Não está mais aqui conosco. Mas até o último segundo, praticamente, enquanto ela tinha consciência, ela chegou o momento que ela se entregou realmente ao Senhor, né, à vontade de Deus, mas ela ainda falava, Senhor, eu ainda acredito em milagres. Eu sei que se o Senhor quiser que eu fique, o Senhor vai me curar. Até o último instante ela falou sobre isso. Porque a parte que cabia a ela, ela estava fazendo. A parte que nos cabe, que é pedir a Deus, levar ao Senhor as nossas petições, orações e súplicas e ações de graças, essa parte que nos cabe,
não tem jeito de passar para alguém, né? Até o ato de ir pedir alguém para orar por você, né? Você falar assim, não, realmente não dá, não consigo. Ok, então vá pedir alguém para te auxiliar, para estar junto com você nesse processo, né? Mas não dá para ficar o tempo todo dependendo das pessoas. Depende de você. Faça a sua parte. É doloroso, Thalita, tá difícil demais. Eu sei que tá. Eu já passei por isso, eu sei que é difícil. Eu não duvido de você quando você diz que está difícil. É difícil, mas não é impossível. Dá para fazer. Então, levanta daí, vai ajoelhar, vai orar e pedir a Deus um direcionamento para a sua vida. Vai pedir ao Senhor para tirar isso do seu coração. Leve para Deus tudo que está incomodando você. Você consegue falar para Deus o que está te incomodando. E não se esqueça de agradecer pelas coisas que você tem, porque se você for colocar na ponta do lápis tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Ai, Thalita, mas eu não... Você está respirando. Não, Thalita, mas eu estou respirando com um aparelho aqui, um oxigênio. Mas você tem o oxigênio. Agradeça. Tem gente que não tem. Agradeça pelo que você tem. Agradeça por cada detalhe da sua vida. Se você for agradecer por cada coisinha, já vai dar uma oração bem longa. E aí, se você, nossa, mas tá difícil, tá isso, tá aquilo. Então, fala para Deus, fala para quem realmente pode te ajudar. Na maioria das vezes é o Senhor, né? Tem coisas que é só com Deus, é Deus e você. Como diz uma canção, é você e Deus e mais ninguém. Tem coisas que dependem de você. Então, levanta daí, levante-se e ajoelhe-se. Vai ajoelhar e vai orar. E vai colocar na presença do Senhor. E isso depende de você. Você precisa melhorar a sua comunhão com Deus. Não tem como ninguém fazer isso por você. Eu estou batendo nessa tecla porque às vezes a gente quer entregar os pontos. Mas precisaria de um mínimo esforço ali, o último suspiro que você tem, né? Se não dá conta de levantar, desmaia da cama, ir para o chão e ajoelha. E se coloque nessa posição. Eu falo que de joelho é a posição mais confortável. Fique de joelhos até que essa seja a posição mais confortável para você. Eu não gostava muito de orar de joelhos, não via nem significado para isso, né? Porque, se eu posso orar em pé, se eu posso orar sentado, por que eu tenho que ficar orando ajoelhado? Mas depois, essa posição se torna a posição mais confortável da sua vida. Aí você já quer se colocar ali na presença do Senhor, rendida aos pés do Senhor ali. Então tenta, experimenta. Faz isso por você. Se dê mais essa chance. Converse com Deus, tenha, como se diz, um papo, né? Um papo direto e sério. E conta para o Senhor o seu problema. Fala com Ele, Ele vai te ouvir. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje. Um forte abraço. Que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo esteja aí, te amparando, para que você tenha forças de fazer as coisas que dependem exclusivamente de você. Ok? Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal, curte, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir um pouco mais sobre essa mensagem. E se você deseja fazer a mentoria comigo, aqui tem o link também, direto para o meu WhatsApp, para você conversar comigo e a gente conversar um pouco mais sobre esse acompanhamento que eu faço, que é o projeto da Mentoria La Fé, para que você aprenda a lidar com a sua ansiedade por meio da fé. Ok? Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau e até a próxima.